Meus amigos, minhas amigas de Barbacena e de cidades circunvizinhas, a paz seja conosco. Uma tarde quente, em Jerusalém, a cidade dos profetas. Poucos se atreviam a atravessar a cidade na inclemência do sol daquele horário. E por isso, as ruas descalças e poeirentas estavam quase que desertas. Um peregrino, de semblante melancólico, se sentara ao rés do chão, com as costas apoiadas no templo de Salomão, e se abrigando do dardejar do sol, ocultava-se na sombra. Passou por ali, enquanto ele se mergulhava no seu silêncio enigmático, uma mulher de peregrina beleza. Era alta, os cabelos negros como a ave da graúna, os olhos faiscantes, o corpo esguio como uma gazela, revestida por uma túnica que, esbatida pelo vento, dava para se perceber o meneio do corpo ágil e ainda jovem. Ela passaria por aquela rua, provavelmente a caminho do mercado de Jerusalém, onde iria adquirir víveres para o seu palacete. Mas ao notar aquele estranho peregrino parado, silencioso, ela estugou o passo, voltou sobre os próprios calcanhares e, o fitando, quebrou o silêncio que pesava. Nazareno. Eu sei que tu és nazareno. O teu cabelo cortado ao meio, como amarras as sandálias na panturrilha, o teu rosto empoeirado das estradas, eu sei que tu és de Nazaré. E vejo que o cansaço deste dia quente, desta canícula, te desgastou. Eu moro num palacete aqui perto. Estou indo ao mercado adquirir alguns víveres, tâmaras, figos, uva-passas, rosas para as minhas mesas. Tu aceitarias o convite para vires à minha casa, tomar um gole de água fresca? Tu vens? O peregrino nem levantou os olhos para fitar a mulher. Continuou mergulhado no silêncio abissal que o devorava. Espicaçada e já levemente ferida no orgulho próprio, a mulher volta a convidar o homem estranho. Oh, Nazareno, eu moro aqui tão perto. Eu tenho muitas escravas, 2 da Núbia, uma da Mesopotâmia, uma outra que é egípcia. São servas fiéis. Eu determinarei que elas levem até o teu quarto uma bacia com água fresca, onde tu poderás lavar a poeira das estradas. Te servirei numa taça fina o mais delicioso vinho de todo o Esdrelão. Tu vens? Ele levantou os olhos, fitou a mulher e não respondeu absolutamente nada. Agora, profundamente ferida por aquele silêncio que a incomodava, ela retruca: Oh, Nazareno, teus olhos são tão meigos.
que eu não sei porquê, uma estranha chama de paixão se acendeu dentro de mim. Eu sou a mariposa da noite. Eu vendo ilusões. Ainda hoje pela manhã recusei um sacerdote e um general romano, porque todos eles buscam meu leito para terem prazer. Mas a tua presença e o teu silêncio me fascinam. Vem, Nazareno. Vem repousar, porque esta noite eu ofereço o meu leito. Dormirás comigo. E eu me darei a você, absolutamente sem qualquer paga. Vem, porque sou uma mulher sedenta de paz. E tu estás aí no calor desta cidade muito quente. Tu vens. Ele entreabriu os lábios e, fitando-a, misericordioso, respondeu: hoje não. Hoje eu não posso atender o teu convite, mas oportunamente eu te visitarei. Oh, Nazareno. Eu sou mulher que não tenho amanhã. Eu não tenho amanhã e não aceito não de um homem. Sou eu quem dou não aos homens. Se não vens hoje, não venhas nunca mais. Ferida na autoestima e no orgulho, aquela mulher estranha demandou o mercado em passos firmes, fulminada pelo ódio. A cena se dilui e 2 anos depois, próximo ao poço de Betesda, que as mãos generosas do patriarca Jacó havia cavado na secura de Israel, Jesus distribui dádivas de esperança e de felicidade à multidão esfaimada. Ali estão velhinhos trôpegos, crianças chorosas, mães aflitas e homens revoltados. É a massa de Israel que reverbera contra a dominação das águias de Roma. Ele, no meio da massa, fala, gesticula, toca este ou aquele, devolvendo a saúde precária do corpo. Quando se aproxima dele, uma senhora idosa, de cabelos nevados pelos anos vividos, e pedindo licença à massa, se aproxima do Cristo e lhe sussurra algo aos ouvidos. Ele ouve e, fitando, ela pergunta: tu vens, Senhor? Sim, eu irei. Aponta onde é o caminho. Ela indica então: ali, Senhor, nas grutas, naqueles labirintos cavados na rocha, alguém te aguarda. Jesus se despede da multidão, entregando aos cuidados dos 12. E saindo ali rapidamente, demanda um areal, atravessa um platô de pedra calcária, desce uma região vulcânica e, diante de algumas grutas que servia como lazareto para os que perderam a vida em vida, dominados pela morfeia, eis que ele adentra uma daquelas cavernas, demorando-se alguns instantes para acostumar-se com o claro escuro, e penetrando a gruta de onde minava água das suas paredes superiores, do seu teto, eis que agora, acostumado com a quase escuridão plena, Jesus vai tateando uma rocha, onde está escavada uma espécie de nicho, e toca aos pés de alguém, sobe pelas pernas, atinge o abdômen, até com as mãos no escuro tatear e localizar um rosto. São cabelos um pouco sedosos, mas molhados de suor.
E ao toque do Cristo, o cabelo se desprende da pele. Aquela pessoa está perdendo o cabelo rapidamente. A pele está empapada de suor. Um suor pegajoso, uma musca de cheiro estranho, parecendo carne em processo de putrefação. E eis que quando ele toca aquele rosto, uma voz roufenha exclama, ali deitada: Quem? Quem está aí? Ele responde: Tu me chamaste há 2 anos. Só agora posso atender-te ao teu convite. Oh, Nazareno, vieste tarde. Eu sou toda podridão. A lepra toma-me o corpo. Já não tenho palacete. Perdi as escravas. As burras carregadas de ouro que os homens me davam em regozijo ao prazer que eu lhes proporcionava foram levados por ladrões e salteadores. Eu tenho lepra. Foge, Nazareno, enquanto é tempo, a fim de evitares a contaminação. Não posso. Tu me fizeste um convite há 2 anos. E na ocasião eu não pude atender-te. Venho agora. Oh, Nazareno, eu já não tenho o corpo para te dar. Eu sou toda monturo. Se não tens o corpo, dá-me tua alma. E assim procedo, por muito te amar. Jesus debruçou-se sobre aquele corpo que a morte devorava. A ergueu e a abraçou. E ela pranteou demoradamente no peito hirsuto de Jesus, desencarnando logo em seguida. Humberto de Campos Veras, o notável irmão X, ao narrar este episódio como a lenda do amor, que é uma história real escrita à margem dos evangelhos dito canônicos, retrata que já desde aquela época, a humanidade é representada pela mulher infeliz, sedenta e carente de afeto. Vem buscando a felicidade como quem se avizinha de um tesouro. E no dizer de um poeta do passado, a felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não tem o direito de fazer o seu ninho. Ela está ao alcance da mão e quando a temos, ela desaparece de maneira abrupta, rapidamente. É inegável reconhecer que vivemos numa sociedade enferma, afirmaria Joana de Ângeles no seu livro Encontro com a Paz e a Saúde, no prefácio. Num olhar, mesmo que superficial, sobre a humanidade dos nossos dias, contemplaremos as enfermidades físicas, a chikungunya, a dengue, a febre amarela e outras doenças ditas tropicais, como agora o surto do sarampo na Europa, e outras que já considerávamos erradicadas pelas campanhas em massa de vacinação, voltarem com outro estilo, com outra apresentação virótica, desassossegando a humanidade, que já vive às voltas com as doenças ocupacionais, a síndrome do pânico, a depressão, as fobias, a angústia, o medo, a solidão, os transtornos da afetividade, os transtornos do humor, que ocasionam o aparecimento de milhões de dependentes das drogas químicas, da fluoxetina e de outros princípios ativos, barbitúricos, ansiolíticos.
medicamentos antidepressivos, que eles possam devolver 1 grama de alegria para continuarem vivendo. Os índices de suicídio alarmantes, em que somente em 2016 no Brasil, mais de 12 mil pessoas deram cabo da própria vida física. E a cada ano, na Terra, a Organização Mundial de Saúde estima 1 milhão de pessoas a se matarem. Países ricos, países pobres, em desenvolvimento ou desenvolvidos, motivados por dramas passionais, paixões não correspondidas, doenças incuráveis, perdas de afeto, falta de resistência para as aflições normais da existência, levando as pessoas ao autocídio. É uma sociedade enferma que anseia pela felicidade e é de se perguntar onde encontrá-la. Alguns dirão no dinheiro. E a busca desenfreada através da plataforma materialista de nossos dias tem produzido milhões de desesperados que têm, mas não são. Que possuem, mas não podem gozar. Que detêm e se encontram detidos. Ao mesmo tempo que aprisionam-se àquilo que julgam ter. Até que a morte, a grande benfeitora, vem e regulariza a conta. Raptando, capturando o indivíduo, subtraindo o indivíduo do envelope de ossos e o condicionando à viagem para o infinito, para onde a maioria se encontra despreparada. É curioso observar como tanta gente numa viagem a Nova York, a Paris, a Londres, a Tóquio, como se prepara? Compra euros, compra dólares, mapa. Determinados livros que ensinam a língua para ocorrências do cotidiano, pedir ajuda, conseguir falar com o gerente de hotéis e camareiras na língua local. O indivíduo procura saber qual é a temperatura destes países para levar a mala de acordo com a estação que vai encontrar. E viaja. Passa 8 dias, ou 10, ou 20, ou 30 dias, ou 6 meses, ou fica para morar e adapta-se, aprendendo o idioma local. Mas ir para Nova York é uma incerteza, ir para Tóquio é uma probabilidade que vamos morrer. Trago uma boa notícia de Salvador. Todo este salão que me ouve vai morrer. Daqui ninguém escapa. Todos nós morreremos, porque morrer é gênero. Tudo morre. Planta, animal, hominal. Mas no homem, que está um plus a mais do que estes 2 seres já citados, um na área da sensibilidade e outro entregue inteiramente ao instinto, nós temos a razão. E a razão me dá a condição de perceber que eu existo. O homem, enquanto ser humano, homem e mulher, é o único animal que sabe que existe. Tem a noção de sua própria existência, porque atingiu o pináculo da razão e da inteligência. Consequentemente, as religiões forneceram ao longo da sua trajetória antropossócio-psicológica sobre a Terra, farto material de natureza teológica, mitológica, religiosa, paranormal, psicobiofísica, de que o túmulo não é o fim, como o berço não é o começo. O berço é a reentrada no corpo. A sepultura é a saída do corpo para continuar vivendo. A imortalidade é nossa grande herança divina. Ninguém pode nos matar. Pode destruir meu vaso físico, mas a mim destruir, impossível. Eu sou uma essência
que atravessa uma experiência evolutiva pela aparência. E a aparência tem prazo de validade. Chegará o momento que se desagrega. Desagregando, volta ao pó. Seus elementos químicos que decompõem o azoto, o carbono, o nitrogênio, e volta à natureza, de onde originou-se. A essência volta ao mundo espiritual, invisível à matéria, mas pré-existente e sobrevivente à morte. Mas isso não é o Espiritismo que diz há 150 anos, aliás, 160, data do Livro dos Espíritos. Todas as religiões proclamam a imortalidade da alma, até o homem bomba. Por incrível que pareça, é psicopata, suicida, assassino e fanático. Mas para fechar a mão, é espiritualista. Ele se mata e mata os outros, acreditando que depois da morte será premiado por Alá. Então ele é espiritualista. Ele tem algo em comum conosco. As outras 4 etapas o tornam um doente, um psicopata. Mas essa 5ª referência o torna humano. Ele acredita que vai ser recebido por Alá, que vai lhe entregar um reino de paz e de felicidade, com 70 virgens nuas. Para que ele aproveite sexo, é tanto homem bomba que Alá está sem estoque de mulher no além. Para oferecer a tanto maluco que se mata, matando os outros. Além disso, qualquer lógica dimensionaria que não há qualquer prêmio ao suicídio e não pode haver qualquer júbilo ao homicídio. Alá, por pior que seja, jamais premiaria a estupidez e a ignorância. Mas eles vão. Por isso que a maioria deles está entre 20 e 45 anos de idade. Estimulado pelos velhos ayatolás, pelas lideranças religiosas, se fosse comigo eu diria, já que o senhor está me estimulando a matar e a morrer, vá na frente. Eu ainda tenho muito que viver, o senhor já viveu. Aproveite lá, pega as suas 70 e pode pegar as minhas 70. Faça bom uso das 140, velho gagá esclerosado, psicopata assassino. Morra o senhor, deixe-me viver. Mas nenhum deles tem essa capacidade de questionamento. Fanatizados e enlouquecidos, matam-se, matando outros que julgam seus inimigos. Mas a religião esclarece. No último dia 19 de dezembro, na Praça do Campo Grande, em Salvador, em homenagem ao caboclo e à cabocla, a praça chamada 2 de julho, 33 mil pessoas se reuniram para o movimento Você e a Paz, cuja música, mote, aqui cantada de maneira belíssima pela jovem e sua voz doce e cristalina, Paz pela Paz, de Nando Cordel, que todos os anos, há 20 anos, participa do evento, como eu. Nunca perdi uma edição, 20 anos. E naquela massa de gente, no dia 19, 7 religiosos para falar. Um deles, o Sheikh Ahmed, nascido na Nigéria, mas vivendo em Salvador desde a infância, muçulmano. E ao ir para o microfone para ofertar sua mensagem de 5 minutos, ele disse: o Islã, a palavra Islã significa paz. Portanto, o homem bomba pode até ser árabe, muçulmano, ele não é. Maometano, ele não é. Ele é um fanático, ele é um louco, ele é um psicopata, ele é um doente. Porque o verdadeiro muçulmano respeita a ideologia do outro. Grande parte da ausência de nossa paz e de nossa felicidade nos dias de hoje está condicionada aos embates ideológicos, nessa polarização que está tomando conta especialmente de nosso país. Ou o indivíduo é 8 ou é 80. Esquecido que entre 8 e 80 tem 9, 10, 11, 77, 78,
79. E antes de 8 tem 7, 6, 5. Depois de 80 tem 81, 82. Como está difícil encontrar pessoas equilibradas que discutam política, religião, lava-jato, economia, futebol, carnaval, seja o que for, ouvindo o outro, emitir uma opinião contrária. E eu acato aquela opinião. A compreendo, não quer dizer que na compreensão a aceito. Porque compreender o outro não é aceitar. E entender o outro não é conivir. Não é conivência. Mas é que estamos numa época em que as pessoas estão se polarizando. Ou eu sou da extrema direita, ou eu sou da extrema esquerda. Mas todo extremo já demonstra o indivíduo xiita, o indivíduo radical. Buda, quando viveu na Terra 480 anos antes de Jesus, em Kapilavastu, após sair da casa do pai, tomado por uma grave crise existencial, foi para o mundo com 6 servos, que seu pai designou que não o abandonasse, e quando lhe passasse aqueles ideais, aqueles surtos libertários, o trouxessem de volta. E ele meditando debaixo de uma árvore bódia, uma figueira, considerada no Oriente a árvore da sabedoria, Buda, ou príncipe Siddhartha Gautama, que se transformaria no Buda, no iluminado, concluiu que a melhor opção não são os extremos, é o meio. Quem vive no extremo, vive perigosamente, é MacGyver. Profissão perigo. Está correndo risco. Porque, como diria Huberto Roden, o pai da doutrina universica, o cristão que vive no mundo e frui as coisas do mundo e goza as coisas do mundo e se chafurda na lama do mundo, é mundano. O cristão que foge do mundo para meditar numa caverna, tentando atingir a sublimação, longe dos seus, com medo de se contaminar com o pecado dos irmãos, é hipócrita, é covarde. O verdadeiro cristão fica no mundo, come para viver, dorme para repousar, procria se quiser e serve ao mundo servindo a Jesus. A postura correta de qualquer pessoa equilibrada é adotar a postura do meio, é estar entre os opostos e demonstrar sua paz interior. Porque paz não é ausência de conflito. Paz é administração de conflito. Eu estar na guerra sem guerrear ninguém. Ah, mas tem muita gente que me odeia. De quem é o problema? De quem odeia. Quando eu odiar, o problema é meu. Mas se alguém me odeia pelo que faço, problema dele, que vai ter varicocele, vai ter hemorroida, vai ter alergia, vai dormir mal. Eu vou dormir, ótimo. Deito e tenho o sono dos anjos, abraçado com Morfeu. E ele se atormenta na cama rolando aquele miserável, aquele infeliz. Problema seu. Agora, quando eu odeio, quem rola na cama na insônia, sou eu. É que a maioria das pessoas transfere para, mas ele me odeia. Problema dele. Deixa ele ser consumido pelo ódio. Se você deu o motivo, paciência. O problema é dos dois. Porque ele é o macho e a fêmea e você é o plug, a tomada. Invariavelmente a tomada penetra no plug. Mas se eu não dei causa e estou no trabalho do bem, o outro está incomodado, é melhor seguir então o discurso de Platão. Você não quer ser criticado? Não pense nada, não diga nada, não faça nada e não seja nada. Acabaram seus problemas. Dificilmente você será criticado. Reencarne como lesma. Peça uma reencarnação para ser uma lesma. Acabaram-se seus problemas. Os críticos deixarão de existir. Mas se você trabalha, se você planta, se você escreve, se você canta, se você psicografa, se você fala, se você produz em favor, você vai ter críticos.
todo lugar haverá quem de plantão vai levantar a farpa contra qualquer um de nós. E nem por isso deixaremos de prosseguir na nossa faina, no trabalho do bem. Por que é que eu vou perder a minha paz porque o outro está em conflito? Gandhi já havia afirmado no seu tempo, na década de 40, de ser assassinado com 3 tiros. Se um único homem ou mulher alcançar a plenitude do amor, será capaz de anular o ódio de milhões. O indivíduo ama tanto que os seus gestos simples, as suas atitudes de equilíbrio, desarmam o outro. O notável guru indiano Paramahansa Yogananda, que escreveu uma obra que é um best-seller, Autobiografia de um Yogi. Aquilo não é um livro, aquilo é um best-seller. Nos seus dados biográficos consta que caminhando pelas ruas de Nova York, ele que vivia em Encinitas, na Califórnia, onde abriu a Self-Realization Foundation, a sua fundação, até hoje ali preservar o acervo nobre. Ele caminhando por uma das ruas de Nova York foi rendido por um bandido. A carteira. E ele puxou a carteira. É isso que você quer? Tome. Entregou. O bandido olhou para Paramahansa Yogananda e começou a tremer. Teve mal de Parkinson ali na frente dele. E saiu correndo. Paramahansa pegou a carteira no chão. Ele não quis, acho que ele não gostou da carteira. Ele queria de couro e só tinha essa de pano. O rapaz foi embora. A tranquilidade dele, é isso que você quer? Tome. Atendeu o bandido. E moralmente desmoralizou o bandido, que atingido por uma energia de paz, a ahimsa, a não violência, em indiano, em sânscrito, o homem entrou num conflito interno e se desmoronou internamente. É uma demolição do ego. E fugiu apavorado, deixando Paramahansa com a carteira no chão, e recolheu e foi para a sua atividade que lhe aguardava. Portanto, a busca de paz está no conflito, que a gente não enfrenta, administra, contorna, sugere. Os diálogos que não devem ser ásperos. Estamos na era da agressividade. As redes sociais se transformaram em veias envenenadas por onde corre um sangue contaminado de vírus. Faço uma palestra, recebo 300 admoestações. Todos querem ter o direito de corrigir. Se são melhores, faça a palestra em meu lugar, meu filho. Se tem melhor memória, vá lá falar. Porque muita gente não quer vir para isto aqui. A posição é grave. Não é fácil estar nisto aqui há 37 anos. Desde os 16. Porque terá sempre quem aprecie e quem deprecie. Quem tiver em melhores condições, venha falar, porque os auditórios estão sedentos. Para onde se viaja, qualquer um de nós, encontraremos a massa de povo carente, sedenta, esfaimada. Há um mês atrás, o nosso Divaldo nos convidou para viajar com ele à Fortaleza. Nos liberamos do serviço, após a autoridade a que estou vinculado a autorizar. E numa terça, quarta e quinta estivemos em Fortaleza para uma palestra à noite, no Irmã Clara, uma casa espírita de grandes proporções, com um trabalho social notável, conduzido por Newton. E na manhã seguinte, no hotel onde estávamos hospedados, um seminário para 1.200 pessoas, sendo que 500 tiveram que voltar da portaria, que não tinha vaga. 1.200 pessoas ali paradas, assistindo, bebendo cada palavra. E cada momento que o médium fazia intervalo para autógrafo, um enxame de abelha em torno dele, como se fosse a flor mais adocicada da terra. Todos querendo uma palavra, um toque. Mas isso foi o de menos. Porque no aeroporto também, quando nos sentamos, que ele me pediu, meu filho,
eu gostaria de um café e um pão de queijo. Eu fui buscar, sentei-me com ele, forneci o café, ele na cadeira de rodas, para diminuir as dores do ciático que vem enfrentando, das 2 hérnias de disco. Enquanto estive com ele aguardando o voo, 30 minutos, 7 pessoas ao passarem, seu Divaldo Franco, o senhor aqui no Pinto Martins, o aeroporto de Fortaleza. Eu não acredito. Uma foto. Virei fotógrafo profissional. Até um piloto que passou por ali, um comandante de aeronave, tirou o chapéu. O senhor Divaldo Franco, ele disse, o próprio? Não. O senhor vai conosco no voo? Não, estamos indo para Salvador. Ah, eu vou para São Paulo. Ah, seria uma honra conduzir Divaldo. Seria, com certeza. Mas nós vamos para Salvador e não para São Paulo. Ah, mas seria uma honra se pudesse levar o avião com o senhor a bordo. O senhor a bordo é garantia de que o avião não cai. Ele disse, não tenho certeza, meu filho. Sei lá se não é meu dia, o seu, do rapaz aqui do lado. Eu digo, Divaldo, não sou fermento. Não me ponha no seu bolo. E ficamos os 3 a rir. E tome foto. Onde ele vai, é a carência de quem os ouça. Não é só porque ele é uma celebridade, um homem mundialmente conhecido, com 265 livros psicografados. Não é só isso. É que estamos hoje muito carentes de quem possa nos ouvir. De alguém que nos dê 5 minutos de atenção, 10 minutos de silêncio e não interrompa o que o outro está dizendo. O que hoje é muito difícil. Mal a gente está contando uma história e o outro terminou assim. Não, terminou assado. Cozido, terminou frito, a milanesa. Você não deixa eu concluir a história? Como é que você não vai saber o final? Você está sempre interrompendo para concluir. E concluir erradamente. Porque somos a geração ansiosa. A ansiedade está presente. A gente não suporta esperar fila. Não temos paciência em voos, em aeroportos, em rodoviárias. O avião não chegou e eu quero entrar. O avião não pousou e eu já estou ligando lá de cima. Está me vendo? Não, estou chegando. Não, eu estou vendo você daqui, da janela. Daqui a pouco estou aí. Se desembarca, estamos taxiando. O avião está parando. A porta está abrindo. Eu estou saindo. Estou lhe vendo. Oi. Chega a ser ridículo. Se há alguém esperando, lógico que eu vou desembarcar e vou encontrar ela na sala de desembarque. Mas eu tenho que estar com aquilo colado na mão. Não posso mais tirar estes aparelhos, porque ou dominamos estes aparelhos, ou estes aparelhos nos escravizam. Não tem solução. Então temos uma geração cibernética que está virando praticamente um androide. Não consegue mais ter domínio. A Sociedade Psiquiátrica Norte-Americana já diagnosticou 20 milhões de americanos que não saem de casa e não têm vida social. Eles vivem uma vida virtual. E são sérios candidatos daqui a alguns dias, meses, ao divã do psiquiatra, a medicações, porque não conseguem mais se libertar da vida de comando virtual. Não vão a parques, não namoram, não vão a circo, a praias, a clubes, não fazem ginástica. A obesidade, o diabetes, os domina rapidamente, porque comem sentado, olhando para a tela. Já nos foi possível ver em shopping center pessoas almoçando com o aparelho do lado, na ansiedade que as devora. E ao enfiar o garfo, levou a comida ao ouvido e jogou farofa dentro do ouvido. Eu que estava noutra mesa vi. Aí a pessoa pegou o lenço, foi limpar a orelha, que estava cheia de farofa, porque estava de olho e não soube para onde conduzir o garfo. E eu na outra mesa olhando, disse, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar com esta geração louca, ansiosa? Raros conseguem desligar e está comendo. Ou mesmo com o aparelho ligado, com um amigo, toca. Você não vai atender? Diz, não, estou almoçando. Agora, a única coisa que eu atendo é esse prato de rabá de mocotó. Depois eu vejo isso aqui. Agora, isto. Pessoas focadas. Pessoas que têm metas. Não, nós temos 200 metas. E não damos conta de nenhuma delas. Porque quem muito abarca, pouco aperta.
Ditado popular. Então, quem abraça muitas atividades não consegue fazer nenhuma atividade a contento. Todas vão ficando pelo caminho, eu pego a próxima, e elas vão ficando incompleta. E eu vou ficando mais ansioso e perco a paz. Porque a paz é um estado íntimo, em que eu estou em plenitude com as leis cósmicas. Estou em sintonia com as leis da terra, as leis humanas. Consigo entender as aflições como testes ou provas que a divindade me manda para experimentar meu bom humor. Quarta-feira agora. Divaldo estava em Feira de Santana para ser homenageado pela Câmara e a Prefeitura, com a inauguração de um viaduto que leva o seu nome na cidade natal dele, Feira de Santana. Depois fez uma palestra num centro de convenções de feira recém-inaugurado para 2.000 lugares. Plateia lotada. Às 11 horas, depois da solenidade, talvez um jantar, alguma refeição leve, voltando de feira para Salvador, 108 quilômetros, ele me manda um WhatsApp. Meu filho, estamos voltando. Foi uma bênção hoje em feira. Senti sua ausência. Eu não pude ir porque estou trabalhando entre 11 da manhã e 18 horas, mas vibrei à distância pelo êxito. Homenagens mais do que merecidas. E ele colocaria depois: as dores continuam. E eu também. Ele continua trabalhando. Ele ignora a dor do ciático e a dor das 2 hérnias de disco. Foi isso que ele quis dizer. As dores prosseguem. E eu também. Ele não para. E ele já me contou várias vezes que quando está proferindo a palestra, a dor desaparece. Primeiro, por 2 motivos. Segundo, porque a dor tem a dimensão que a gente dá. Toda dor tem a dimensão que eu dou. Ela pode ser pequena e eu a multiplico. Ela pode ser grande e eu a diminuo. E ela pode ser grande e eu coloco ela gigantesca. A dor tem a dimensão que a gente dá. E no momento que ele está, ou estamos na exposição, estamos cercados de fluidos, inebriados pela ideia que estamos desenvolvendo, que ao tirar o pensamento da agonia da dor, ela momentaneamente sofre um colapso, deixa de doer. Ela pode voltar depois, mas naquele momento ela desaparece. Porque toda pessoa que faz algo com júbilo, que é o sinônimo de alegria, com boa vontade, tem o corpo irrigado por adrenalina, que é a explosão para o que faz. Mas também dopamina, serotonina, ocitocina, luliberrina. E a pessoa sente um infinito prazer. O cortisol corta parte da dor. As endorfinas fazem com que aquela dor seja diminuída, atenuada ou eliminada momentaneamente. O efeito, a causa persiste. Depois eu a medico. Mas naquele momento, a gente encontra a plenitude em tudo que a gente faz. A mãe que amamenta o filho vive um momento de extraordinário prazer. Uma das mais belas fotos que eu vi este ano foi de Ivete Sangalo, minha conterrânea. Nascida na mesma cidade. Ela é da minha cidade, norte da Bahia. Ela exibiu uma foto na sua rede social, que eu não tenho, vi pela internet. Ela ladeada pelo filho Marcelo, de 8 anos de idade. Do outro lado, o marido e as 2 filhas recém-nascidas, as gêmeas, cada uma em um seio dela. E Ivete, a cantora, a popstar, colocaria em estado de plenitude. Cercada pelo homem que ama. Do outro lado, o menino que ela venera. E agora, os 2 anjos que a divindade lhe conferiu. E foram nominadas pelo irmão, que escolheu os nomes das 2 irmãs. O que é que Ivete quer mais? Nenhum palco, nenhum The Voice Kids a preencheria mais do que aquilo dali.
É o estado de plenitude. O palhaço no circo, ao fazer a massa gargalhar, atinge a plenitude. O artista, o poeta, o menestrel que declama na praça o verso para a massa de povo, ele está no seu melhor momento. Ao ver aquela violinista tocar na TV Cultura, um programa, ela dedilhou uma música de Mozart ao violino solitário, como se fosse uma capela. Ela fechou os olhos e entrou em êxtase. Quando ela deu o último acorde, a massa de povo, intelectualizada, estudiosa de música erudita, levantou-se, aplaudiu demoradamente. A violinista continuou de olhos fechados, em êxtase. Só ela sabe o que é que ela está vivendo. É um momento de paz e de plenitude, de felicidade. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, perguntaria na questão 920 do Livro dos Espíritos, que abre a quarta parte deste livro extraordinário. É possível se encontrar e se ter felicidade na Terra? E os Espíritos responderam, não, vírgula. Mas o homem e a mulher devem ter uma existência grosseira, assinalada pela felicidade que lhes é suscetível de fruir. O que equivale a dizer, a Terra ainda não é um planeta de felicidade, mas se vive momentos felizes. Quando se colhe uma rosa, quando se ouve uma música, quando se está com um afeto, seja de a convivência íntima, ou uma mãe, ou um pai, um irmão, uma avó. Quando se saboreia um prato, quando se toma um copo de água diante de uma sede abrasadora, quando se consegue um local para repouso, depois de uma longa fadiga, que diferença faz? O indivíduo encontra momentos felizes, que passam, como é natural, mas depois volta. Podem ter outros momentos que vão se multiplicar. Deveremos trabalhar para tornar a nossa existência grosseira na Terra a mais feliz possível. Kardec não se contentou. E na 922, Kardec insiste. Sim, entendemos que a felicidade de um pode ser a desgraça do outro. Mas eu pergunto, não haveria uma média de felicidade para todo mundo? E os espíritos responderam a Kardec, sim. A média de felicidade seria o cumprimento de duas coisas. Ter o estritamente necessário e ter confiança na vida futura. Com essas duas coisas temos uma felicidade média. Se eu tiver na terra uma casa para morar, um par de sapato, uma roupa que me cubra a nudez, uma refeição diária que seja, que me mantenha de pé, já tenho tudo. Porque para muita gente não há nada disso. O Brasil hoje tem 32 milhões de pessoas analfabetas. E tem 18 milhões, segundo o IBGE, que passam fome. Aqueles pratos prometidos nunca chegaram para elas. A campanha de Betinho, o Brasil sem fome, ainda não funcionou. Porque estamos muito polarizados. A criatura humana, o brasileiro de modo geral, está muito polarizado. Se vai, ele vai para a guerra, ele vai para o vandalismo, ele se arma contra o outro. Não há discussão de ideias, se discute pessoas, e quem discute pessoas é pigmeu moral. O verdadeiro sábio discute ideias, promove a discussão de ideias, ignora pessoas. Não importa quem emitiu o juízo, a ideia é boa, é valiosa, mas o indivíduo é um canalha, que importa? Teve uma inspiração boa alguma vez na vida? Aproveita a ideia do canalha. A ideia dele é boa. É melhor do que certos pseudo-sábios que não produzem ideia nunca. E estão sempre se valendo da empáfia da sua pseudo-sapiência. O mínimo necessário que seja. Tanta gente na rua, tantos cães abandonados, tantos gatos entregues à própria sorte,
tantas crianças sem lares. Hoje o Brasil tem mais de 40 mil crianças e adolescentes em abrigos. Quem os quer adotar? É porque o perfil é normal. Eu quero menina até 2 anos de idade, branca. Mas num país miscigenado como o nosso, o Brasil é uma salada mista. A Bahia, por exemplo, 80% do povo baiano é negro. E aí? Eu vou poder encontrar em abrigos de Salvador, de qualquer cidade do interior da Bahia, uma criança branca de olho azul, reencarnada de sírios? Não vou achar nunca. Não vou encontrar negro, do cabelo encaracolado, dos olhos negros também, que pode ser o anjo da minha vida mais tarde. Mas ele tem 8 anos de idade? É, porque ficou 8 anos no abrigo. Ninguém o quis, e quanto mais a idade sobe, menos chance ele tem de ganhar uma família. Passou dos 2 anos, as chances despencam drasticamente. É preciso uma campanha de sensibilização, dar a essa criança uma família, arrancá-la do claustro frio dos abrigos, muitas vezes insensíveis, e lhe ofertar a bênção de uma família. É preciso mudar o perfil, ter o mínimo necessário, sim, um emprego. Hoje temos 14 milhões de desempregados. Eu me pergunto, segunda-feira, o que é que essas pessoas fazem? Acordam e não têm para onde ir. A cena agora que viralizou na vizinha Montes Claros. O vendedor de rua, ao ver o Rapa se aproximar da prefeitura para lhe recolher tudo, se viu cercado por 30 pessoas. O que é que o senhor tem? Sanduíche e suco. Pois nós compramos tudo. O Rapa da prefeitura, cumprindo seu dever legal, não terá que expropriar o senhor de nada. O senhor não tem mercadoria, eu comprei. Vou tomar o suco e comer o sanduíche. Todos compraram. O homem foi às lágrimas. Mas ele só queria dinheiro para comprar um botijão de gás que estava faltando na casa onde ele mora com a esposa. E R$ 350 para pagar o aluguel. Só isso. Nada mais do que isso. Falta a esse homem um emprego formal. Então ele foi à luta para um emprego informal. É verdade que há os estatutos das prefeituras, do Estado, há as leis. Mas será que elas têm que ser cumpridas com violência? Matando a dignidade, estraçalhando a dignidade do outro e lhe arrancando lágrimas, porque ele não se enquadra? E os corruptos de colarinho branco? E os que desviaram milhões? E os que guardam trilhões em paraísos fiscais? O que é que eles merecem? É preciso, pois, uma reflexão de onde é que estamos buscando a paz social e se não estamos polarizando demais, penalizando os mais pobres, os negros, as meretrizes, os gays, os homossexuais, são cidadãos, pagam impostos, são tão honrados. Preferível o homossexual que assume a sua condição e sua orientação do que o hétero promíscuo e vulgar. Porque o problema não é ser nem hétero nem homo, é ser digno. Essa é a questão central. Aí ficamos trocando muitas vezes por rótulos e olhando aparências. Olhar o que o indivíduo é, não o que ele tem. E ter a confiança no futuro. A certeza da imortalidade que, infelizmente, boa parte das doutrinas religiosas de nossos dias tornaram-se religiões materialistas. Isso mesmo, estamos vivendo o materialismo religioso. Porque muitos só estão falando no discurso da prosperidade material. E a transcendência? Porque por mais que eu tenha, vou ter que deixar. Tudo que eu tenho, deixo. Tudo que eu sou e sei, levo. Posso dizer isso com segurança porque fui agente funerário durante 1 ano. Dos meus 15 a 16 anos, eu vendi caixão de defunto na minha cidade natal, de porta em porta. Eu ganhava por comissão. Quanto mais eu vendesse durante o dia, eu ganhava 20% de tudo que eu vendesse ou cobrasse de planos de caixão de defunto durante o dia. Então eu tinha que correr atrás para conseguir o dinheiro, para no final do dia ter dinheiro no bolso, para comprar um sabonete ou uma pasta de dente. E vi como as pessoas encaram a morte.
Eu então criei um slogan: caixão a prazo, morte à vista. Nunca tive problema. Durante um ano vendi caixão de defunto, não tive uma reclamação de meus clientes. É um tipo de cliente que fica inteiramente satisfeito com o produto. Nunca apareceram para reclamar. Caixão de defunto é tiro e queda. Vendeu, está bem vendido. Eu ia de porta em porta e em muitos lugares, o que é que o senhor vende? Eu digo, planos funerários. Não, moço, vai embora, vai embora. Bati a porta na minha cara. Tem gente que eu bati a porta, o que é? Eu disse, eu sou da funerária Cristo Rei. Eu vendo planos. Ah, é mesmo. Eu tenho interesse. Entra aqui. Qual é o plano? Eu digo, plano A, B e C. O A, caixão é de madeira, de alto luxo. Não, esse eu não tenho condições. E o B, mais simples. E o C, mais simples ainda, é o bem popular. Aí eu quero fazer um plano B. Quanto é? Fazíamos ali, olhava para mim e disse, meu filho, eu tinha 16 anos, estava diante de uma pessoa de 40, de 50, de 70. Qual é a maior certeza que temos na vida? Eu disse que vamos morrer. Então é melhor fazer um plano do que morrer repentinamente e a família ficar aí na loucura de não ter dinheiro, de providenciar o velório, pedir a amigos, recorrer à prefeitura. Não, o plano já está feito, a funerária cobre tudo. E se eu pagar tudo em vida, eu digo, a funerária fica com o compromisso de lhe fornecer o caixão. A qualquer momento, se o senhor pedir, o caixão vem. Se for o senhor, alguém pede, a gente traz e embarca o senhor. O senhor vai numa boa. E olha esse modelo, ele ainda mostrava. 6 alças, 3 de cada lado. O senhor não tem a menor chance de cair. A tampa tem uma janelinha. O senhor nem se molha se chover, ainda vai olhando a viagem até o cemitério. Ele olhava assim, o senhor é espirituoso. Eu disse, eu tenho que vender, moço. Eu tenho que botar alguma pitada de bom humor nisso. É um produto como outro qualquer. Ele disse, é mesmo. Só não é vendido em supermercado. Mas é um produto como outro qualquer. Uma caixa de madeira. É, uma caixa de madeira onde a gente embarca. Ter essa certeza que a doutrina espírita nos dá. A certeza de que eu não nasci no berço, me reencarnei no berço. De que não vou desaparecer no túmulo, vou prosseguir vivendo além do túmulo. De que existe vida e vida abundante, como disse Jesus em João 10:10. Eu venho para que tenhais vida e vida em abundância. Pois é, eu preciso só interpretar essa frase de Jesus. A vida é abundante, ela prossegue além do túmulo. Ele sobreviveu ao túmulo e voltou 3 dias depois para confabular com os discípulos. Lázaro estava supostamente morto e voltou do túmulo em Betânia. A filha de Jairo estava morta, já pranteada pelas carpideiras, mulheres pagas para chorar. E ele disse, Talita cumi, e tirou a menina da morte e a devolveu à família. Então a morte é uma ilusão dos nossos parcos sentidos de observação. Não há morte, tudo é vida. O ovo tem que morrer naquela forma para gerar ave. A semente tem que morrer naquela forma para dar origem à árvore. Tudo morre numa aparência para ressurgir numa nova aparência. Então não há morte. Vida em toda parte. Mas quando eu não vejo, é porque nossos sentidos físicos são restritos a órgãos. Realmente eles não percebem a grandeza da vida que estruge, que explode, que esplende além da matéria. Diria Castro Alves, o poeta do navio negreiro das espumas flutuantes, arrebatado no seu estro pela mediunidade do Chico, há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Estamos apenas em trânsito. A certeza da imortalidade arrancou-nos da crença. Espírita não crê. Espírita sabe. E o que é pior, sabe que sabe, para não ficar com dúvida. O outro crê hoje, amanhã descrê. Acredita hoje, amanhã desacredita. Quanta gente que eu militei no início da minha marcha no movimento espírita aos 16 anos de idade. Conheci tanta gente.
que depois abandonou a doutrina, botou uma Bíblia debaixo do braço e mudou de religião. 15 anos depois que eu estou em Salvador morando, onde já estou há 21, encontrei com essa pessoa num congresso que nos dizia respeito profissionalmente, a mim e a ela. Ao vê-la, eu vi logo, cabelo até a cintura, e saia arrastando no chão, percebi logo qual era a doutrina que ela esposava. Me aproximei dela, Marcel, quanto tempo aqui em Salvador? Eu digo, 15 anos. Ah, que bom, está adaptado, eu digo, inteiramente. Salvador, tal cidade que nasci, foi meu berço, Salvador é minha bênção. Amo aquela cidade de paixão. Ela disse, você continua espírita? Eu digo, até a raiz do cabelo e o tutano dos ossos. Ô Marcel, eu encontrei Jesus. Mostrou a Bíblia. Achei Jesus agora. E você? Eu digo, mulher, estou procurando até hoje. É porque está difícil, Jesus não responde rede social. Já botei nos classificados de jornais. Já liguei para ele, ele bateu o telefone na minha cara. Fica difícil achar Jesus assim. Mas você já achou? Achei. Que bom. Olhei para ela assim, me deu um misto de compaixão e da alegria por revê-la. Militou comigo, era médium. Psicofonia, passista, evangelizadora, fazia assistência social. Estava no centro integrada. Mas o que foi que ela não achou no Espiritismo? Ela não se achou. A doutrina está aí. O que equivale a dizer, qualquer pessoa pode penetrar o Espiritismo. Vírgula. Mas o Espiritismo não entra em todo mundo. Muita gente ergue muros em torno de si mesmo para não deixar a doutrina que abraça, seja ela qual for, penetrar no seu mundo íntimo e luarizar, trazendo paz e felicidade. Temos medo desse encontro, porque somos uma sociedade vitimizada pela consciência de culpa. Adoramos a vitimização. Encontramos com alguém, como é que está a situação? Péssima, estou mal, estou para morrer. Desempregado, doente, a mulher fugiu com um padeiro, o filho fugiu com um traficante, a filha fugiu com um estelionatário, tem um filho preso na Lava Jato, minha mãe morreu de câncer, meu pai foi atropelado, mataram minha galinha, roubaram meu gato. A miséria, conta. E você, estou mal, estou cheio de doença, um monte de coisa, a gente fica olhando. O que a pessoa quer dizer para depois, quando ela terminar o rosário de desgraças, e aí? Eu tenho tanta pena de você. Obrigado. Tenho tanta dó de você. Obrigado. Eu tenho tanta compaixão de você. Obrigado. Aí vai. Que a pessoa adora vitimizar-se para chamar a atenção do outro. É complexo de inferioridade. São conflitos. A pessoa poderia ter um outro discurso. Como é que está a situação? Difícil, mas estamos atravessando. Desafiadora, mas vamos superar. Uma noite se abateu sobre minha família, mas não há noite que resista a um amanhecer. Logo, logo o dia clareará e nós vamos adiante. Só porque você ficou desempregado, foi ótimo. Ele me botou para fora, eu peguei as economias, a indenização, abri um novo negócio. Agora sou patrão mesmo. O desemprego bom. Foi a melhor coisa, porque me deu uma catapultada, me projetou para onde eu não sabia que eu poderia ir, que eu estava acomodado. É uma visão, não estou dizendo que todos vejam por esse lado. É possível que alguém desempregado caia na depressão e 2 anos depois, na morte, no suicídio. É muito caso. Mas não é motivação. O indivíduo pode reagir. Um colega meu também do tribunal foi demitido, contratado, entrou uma nova gestão, colocou ele na rua no dia que a nova gestão tomou posse. Acanetado e ele na rua. Não se abateu. Foi a um shopping de Salvador e abriu uma pizzaria. Agora voltou ao tribunal. Nova gestão foi recontratada. Agora ele tem a pizzaria e um novo contrato, pelo menos por 2 anos, com salário 2 vezes maior. Ele está sorrindo de orelha a orelha. Eu já pedi a ele, não ria muito, para não passar a orelha, a boca fechar aqui e a cabeça cair. Ele dá risada. Está lá, paletó, gravata, para cima e para baixo. Passou 2 anos longe, já voltou. Competente, amigo, pessoa leal,
sábio que faz, profundo entendedor de informática, aqueles funcionários imprescindíveis que resolvem qualquer problema de computador. Foi, mas já voltou. O efeito foi ioiô. O ioiô foi e o barbante trouxe ele de volta. Tem gente que se desespera em uma semana. Depois que Joana de Ângeles, certa feita, me visitou a intimidade via Divaldo, em que ela me disse: meu filho, quando o teu norte estiver bloqueado, quando o teu sul estiver cheio de inimigos, leste e oeste com adversários cruéis e farpas intransponíveis, não te desesperes. O socorro virá do alto. Essa crença que a doutrina espírita nos passa, de que estamos seguidos por guias, amigos, mentores, companheiros de outras existências que nos dão suporte, que nos dão alegrias, que nos acompanham às vicissitudes, nos levam a recordar que Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, perguntou ao Espírito de verdade, conforme está lá: vocês se preocupam com os nossos problemas materiais? O que Kardec queria dizer? Vocês se preocupam quando o médium está desempregado, o orador está doente, está sem dinheiro para viajar, está com dificuldade de pagar as dívidas? Esses problemas materiais que nos afligem. Foi isso que Kardec quis dizer. Vocês se preocupam com os nossos problemas materiais? E o Espírito de Verdade respondeu com uma resposta lapidar, diamantina: não nos preocuparmos seria não lhes amar. Eles se preocupam, mas eles não vêm para dizer assim: meu filho, vá naquela esquina ali que tem um emprego de 10 mil reais. Não. Eles inspiram a gente fazer currículo, sair de casa cedo, madrugar e bater de porta em porta e conversar com amigos da religião onde eu participo, fazer teia de amigos, lançar hoje meu currículo na internet, nas redes sociais e voltar ao mercado de trabalho. Não ficar parado. Como dizia Chico Anísio, que hoje, dia 23, ele morreu no dia 23 de março de 2012. Portanto, temos 6 anos da morte dele hoje, do grande Chico Anísio, filho de Maranguape. Chico Anísio contava que quando abandonou o Ceará, que foi para o Rio de Janeiro, mas ele levantava tão cedo para procurar emprego, que por 3 vezes ele pegou o Cristo Corcovado fazendo ginástica. Há 6 anos, o grande cômico, o maior humorista brasileiro, que criou 209 personagens, 209, se despediu da vida e voltou para o além. Ralou muito, nunca se deixou abater. Foi luta, até ser vencido pelo câncer provocado pelo cigarro. 40 anos fumando, ele vai dizer: só tem uma coisa que me arrependo na vida, de ter fumado 40 anos. Vários casamentos, 9 filhos, mais de 7 netos, já tem até bisnetos. Mas nos deixou muitas alegrias. O bom humor é uma maneira de driblar. Ninguém quer dizer que a gente não esteja chorando, que a gente não esteja com a ferida ardendo por dentro, a paz esteja solapada, a felicidade esteja parecendo que abandonou-nos saindo pela janela, porque, como diz outro poeta do passado, a felicidade é um hóspede que a gente só se dá conta que ele existe quando ele foi embora. Está dentro de casa, a gente não presta atenção. Quando ele sai, cadê aquele hóspede? Saiu hoje, na alvorada do primeiro sol, e foi embora. Muita gente que tem a felicidade na mão, a jogou fora. Outros a menosprezou, a aviltou. Quando foi embora, deu-se conta que mergulhou na infelicidade. Mas nós estamos na Terra para progredir. A Terra é planeta de provas e de expiações. Estou sob testes o tempo todo, estou sob resgates constantemente. O que eu posso esperar? Devo me resignar, mas que minha resignação, proclama o Espiritismo, não seja estática. Vou cruzar os braços e ver o que acontece. Não.
Minha resignação vai ser dinâmica. Sofro, sei por que sofro, porque a doutrina esclarece as causas, portanto eu entendo os efeitos. E vou à luta. Se a dor quiser me acompanhar, pode vir. É mais uma no carrossel de tudo que está aí. Vou à luta tentando construir um país melhor, uma comunidade melhor, uma família melhor, dotar a casa de alegria, levar alegria a alguém que está mais depressivo do que qualquer um de nós. Na última semana, permita aqui contar um caso pessoal, sem qualquer nota biográfica, é ilustração apenas. Na semana passada, de terça para quarta, não dormi. De quarta para quinta, não dormi. Ansiedade, estresse. Mas o estresse tão violento que passei a noite rebocando na cama, o cérebro funcionando a mil e o corpo querendo repousar. Como os dois não entraram em entendimento, um sofreu. Quando a mente não está equilibrada, o corpo padece. Quinta pela manhã, 4h40 da manhã, eu levanto. Não adianta ficar deitado. Rolar na cama, não, mas vai me fazer um rocambole. Levantei-me da cama 4h40, fui ao meu gabinete, coloquei um copo de água, pousei a mão e orei, até as lágrimas me visitarem de dor. Pedi a Jesus e aos bons espíritos que me dessem um lenitivo. A água foi magnetizada, eu a tomei e senti uma felicidade ignorada, desconhecida. Sentei-me e fui ler, até 5h50 da manhã. Quando os primeiros raios de sol invadiram Salvador, enchendo de beleza a capital baiana, peguei o telefone, escolhi o WhatsApp de Divaldo, mandei um bilhete para ele, que estava em Curitiba, participando da Conferência Espírita do Paraná. Foi aberta na sexta. A coisa está feia. Estou desnorteado, 48 horas que não durmo. Me inclua entre as suas preces. Se tiver algum lugar, quando vê isso aqui, ore. Porque a coisa não está brincadeira. 9h15 da manhã, quando eu estava fazendo outras coisas na cozinha, eu trabalho de tarde. Fazendo algo, plim, plim. Fui olhar, meu filho, estou orando por você. Dr. Bezerra de Menezes está aqui comigo me dizendo, seu problema é estresse. E passa a seguinte homeopatia. Faça o aviamento e tome 10 gotas de manhã, 10 gotas de noite, pingadas na língua. Mas não é que está funcionando? Desde a quinta-feira fui aviar de tarde. De noite peguei, quinta de noite já comecei a usar. Assim é meio paz e amor. Doutor Bezerra parece que percebeu, não tem problema não, físico. O problema é o estresse dele, a cabeça funcionando demais e tem que desacelerar, como diz Djavan na música, desacelera. Precisamos desacelerar. Para encontrar a felicidade que está numa roseira, que está no jardim, no peixinho que se movimenta no aquário, no gato que clama por nosso colo, no cão que nos abana o rabo. Buscar a paz, que não é ausência de conflito, é enfrentamento dos conflitos com equilíbrio. Você não vai reagir? Eu não. Então você é frouxo? Não. É que eu ajo. Bicho reage. Gente age. A diferença está aí. Gente não reage, ou não deveria reagir, deveria agir. Que atitude você dá? Vou pensar. Vou meditar, fazer uma reflexão aqui. Se exigir uma resposta logo, eu me dê 5 minutos. Se o problema não é tão grave assim, amanhã, como diria Guilherme Arantes, amanhã há de ser um novo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Vou dormir. Amanhã eu vejo esse problema, ele não tem pressa. Se tem, decido agora. Se não tem, uma boa noite de sono diminui a adrenalina e amanhã, sob a inspiração de Jesus, eu vejo uma nova possibilidade. A oração. Talvez seja o melhor
e mais poderoso refrigério para a alma. Quando qualquer um de nós estiver sob as agonias desconhecidas, a perda momentânea da paz, a fuga do equilíbrio, a dor da saudade, a carência, nos rendamos à blandícia da prece. E ela não resolverá o problema, refrigera a gente internamente para entender melhor o problema. Quantos amigos me disseram, Marcel, a amada foi embora, me trocou por outro. Eu digo, homem, se regozije. Como? Eu disse, você não sabe a baranga que ela ia ser daqui a 2 anos. Aquilo é um tribufu. Desde que o outro pega o tribufu, meu filho, eu não vi por esse ângulo, eu digo, pois eu estou vendo. Ela não era para você. É um docinho agora. Amanhã, óleo de rícino. A divindade foi tão boa com você que tirou ela antes, entregando ao outro. Às vezes, um ano depois, a pessoa diz, Marcel, você tinha toda a razão, rapaz. Ela arrasou o outro. Se tivesse com você, arrasava você. Aí você está vivinho. Você vê, às vezes, quando a divindade nos tira uma coisa, agora é para nos preservar de males maior. E vale também para o homem que se foi. E a mulher disse, a outra roubou. Eu digo, deixe, mulher, ela levar o produto do furto dela. A Lava Jato pega ela. Vá cuidar de sua vida. Se refaça para um amor que foi-se embora, arranje outro. Está aí. A humanidade atualmente, é verdade, está carência de homens, né? A ONU diagnostica que hoje na Terra há 150 milhões de homens a menos. Portanto, a população da Terra hoje é 51% de mulheres, 49% de homens. Dados da ONU. Porque o homem morre mais de acidente, guerra e doença cardíaca. Os homens estão indo. Invariavelmente eu me formei numa turma de história. Minha turma de história há mais de 30 anos formada. 83. 57 pessoas em sala. 7 homens. 50 mulheres se formando em história. A última palestra que eu fiz para 36 juízes que se formaram na Bahia. Estavam sendo empossados e fui convidado para fazer palestra para os 36 novos juízes. 6 homens. 30 juízas. Homens de pé, se deixarmos as mulheres vão dominar o mundo. Onde se vai, mulheres em excesso, elas vivem mais, estão protegidas do coração pelos hormônios, não vão para a guerra, dirigem com mais cuidado, até excessivo. Mas dirigem com mais cuidado. O homem é um aventureiro, está aí se esbagaçando nas estradas todos os dias. Os acidentes matam mais do século masculino. Então, muito homem sobrando. Corre a notícia de que na Terra hoje há uma mulher, há 7 mulheres para cada homem. Não sei, talvez alguém tenha 14, porque até agora eu não peguei ninguém. O que se há de fazer? Orar. Todas as vezes que enfrentei as minhas maiores dificuldades, e não foram pequenas, me refugiei na prece. E na prece, encontrei o lenitivo para entender a causa, o efeito que eu estava vivendo e como sair dele. Se não apresentou a solução, eu deixei o efeito me consumir, porque eu precisava. Aprendi uma lição, saí daquilo e fui adiante. E estou aqui para contar essas histórias, recordando aquela mulher que aguardava Jesus para um idílio amoroso, porque era uma inquieta do sexo, uma vendedora de ilusões. Jesus não olhou para as carnes dela, novas naquele encontro, devoradas pela lepra, 2 anos depois. Jesus olhou para a essência que estava perdida, desorientada nos báratros do mundo. E na caverna 2 anos depois, na gruta do Lazareto, no Armagedon, que era um vilarejo perto de Jerusalém, para onde iam os leprosos, os que tinham morrido sem morrer, ele resgata a dignidade, diz a ela, procedo assim por muito te amar. Seja a prece, pois, o elan que nos vincula da terra aos céus, e de onde vêm respostas dos céus à terra,
quando se proclama: louvado seja, Senhor, a glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres, miseráveis cegos que fugimos dessa luz que nos eleva, nossa oração rasga as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo nessa estrada corrigida. Sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dai-nos, Senhor, tuas bênçãos que nos consola, que nos levanta. Que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a pobreza, sustenta-nos a esperança, cura nossa alma presa, ainda no erro e na imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo augusto e venerando do próprio coração. Muito obrigado.